Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. E hoje eu queria falar, eu tô um pouco, desculpa assim pela minha aparência. Eu estava aqui orando, tava chorando. A gente só quer postar o bom, né? A gente não posta o por detrás das câmeras. Mas eu tava aqui orando e chorando aos pés do Senhor, sabe? Falando pra Ele que eu não aguentava mais tudo isso que estava acontecendo na minha vida, porque tem muita coisa acontecendo e às vezes a gente não entende o porquê, né? E o Senhor não nos fala pra gente o que tá acontecendo. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E aí eu tava aqui chorando e falando, Senhor, por que tá acontecendo tudo isso? Por que eu tô passando por tudo isso? E são muitas coisas, sabe, que tem acontecido aqui do lado de cá. E aí eu parei de orar, sentei aqui e entrei no Instagram. E aí eu vi um vídeo da Stephanie Boro, né, o nome dela. É uma influência que eles também, o marido dela, que é o JP, né? E aí ela falando que ela passou o aniversário dela triste. E que ela tava triste porque o marido dela estava trabalhando e não estava passando o aniversário dela com ela. E aí ela falou que depois o Senhor ministrou no coração dela, né? Que ela orou tanto por aquilo, que ele arrumasse um emprego, porque ele ficou muito tempo sem trabalhar, porque ele tinha contratos, né? Quando ele cantava no funk. Então ele teve que ficar muito tempo sem trabalhar e agora ele está podendo trabalhar. E ela estava triste por isso. E ali o Senhor mostrou pra ela que ela orou tanto por aquilo e quando ela consegue aquilo, ela fica chateada, questiona. E isso foi muito ministrado no meu coração, sabe? Porque eu tava aqui orando e eu estava um pouco desesperada pelas coisas que estão acontecendo, né? E ontem a palavra foi maravilhosa na igreja, né? E Deus tem ministrado no meu coração. Porque às vezes a gente pede uma coisa pro Senhor, que a gente quer, porque a gente não aguenta mais a situação, quero isso, quero isso. E às vezes o Senhor nos dá. E quando Ele nos dá, a gente não percebe que foi Ele que nos deu porque nós pedimos, né? Então quando a gente pede pro Senhor, tenha, vamos dizer a palavra, culhão para aguentar, né? Porque às vezes a gente pede, depois chora porque tá passando. E hoje eu tô vivendo um processo que eu queria muito, eu pedia pro Senhor, né? Eu quero que seja feita a sua vontade, eu falava pro Senhor. Mas às vezes a gente também não sabe se é isso mesmo que o Senhor quer, a gente fica com aquela confusão, né? Aquela batalha na mente, se é de Deus mesmo que a gente tá passando, ou se é o diabo que tá se levantando. Então a gente acaba se questionando, né? Falando, Senhor. E ali na hora que eu vi o vídeo da Stephanie Bora, eu falei, meu Deus, eu queria tanto por isso. E agora eu estou aqui, né, chorando porque tá sendo pesado, o fardo tá pesado. Mas não é porque tá pesado. O Senhor nos deu, mas é porque Ele tem um propósito, né? Então a gente tem que aguentar, é um processo. Não existe vitória sem processo. Enquanto a gente não passa pelo processo, a vitória não chega. Então é difícil, né? É difícil a gente, às vezes, enxergar pelos olhos da fé o que tá acontecendo. E eu tento muitas das vezes, sabe, olhar pelos olhos da fé e falar, não, o que eu tô passando é permissão do Senhor, eu tenho que passar por isso para chegar do outro lado, para chegar daquele lado e pegar a minha vitória. Mas para chegar do outro lado a gente precisa passar por esse processo, né? E que, como dizem, né, nenhum processo, nenhum deserto é eterno, é passagem, né? Hoje eu estou passando por uns problemas muito difíceis, assim, sabe? Que às vezes eu penso que eu não vou aguentar, eu penso que o Senhor não tá vendo, mas eu sei que o Senhor está vendo, né? A palavra de Deus diz que nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E é isso com nós, né? Porque se Deus cuida dos passarinhos do céu, quem dirá nós que somos filhos dele, que ele nos escolheu, antes mesmo da gente nascer, o Senhor já tinha nos escolhido, sabe? E a gente se apegar nesses versículos, se apegar em Deus, sabe? E entender que tudo faz parte do processo. Nada é em vão. E o que a gente está vivendo hoje é consequência daquilo que a gente orou lá no passado. Então vamos refletir e pensar. Eu tô passando por isso, eu pedi isso pro Senhor? Se sim, então você está no processo, né? Se não, então pede pro Senhor te dar paz. Se for para você passar por isso, o Senhor te dá paz para você passar. Você não pediu, mas os planos dele não são os nossos, né? Às vezes a gente quer uma coisa, mas Deus quer outra. E eu quero contar uma outra coisa, eu vou gravar um outro vídeo. Que eu estava fazendo planos com o Senhor. Mas esses planos
não era o que ele queria. E eu falava, Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem pra mim. Se é pra ser isso, amém. Se não for, e não foi. Os planos do Senhor foi outro. Então eu quero te encorajar aqui neste momento. Se você está passando por algum processo difícil, pense, você pediu isso pro Senhor? Se você pediu, você está aonde você pediu. Você está onde você tem que estar. Você pediu para passar por isso, então não seja ingrato. Olhe para o processo e fale, Senhor, eu pedi por isso. E eu sei que no final desse processo a vitória vai chegar. Mas antes temos que passar pelo deserto, passar pelo processo. Até porque nós temos que ter bagagem para poder auxiliar outras pessoas nisso. Hoje mesmo eu estava falando com uma das meninas que eu lidero aqui no meu GC, e eu falei algumas coisas com ela, ela falou, Thaís, muito obrigada, esse testemunho que você me deu foi muito forte, né? Nossa, que bênção, isso me fortalece. E foi um testemunho tão pequeno que eu vou contar no próximo vídeo, que depois eu parei para pensar, eu falei, Deus cuida da gente até nos mínimos detalhes. Então se apega no Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Se você chegou até aqui nesse vídeo, por favor, curte, se inscreva no meu canal, me ajuda a chegar aqui nos 1000 inscritos e vamos pra cima com fé em Deus, vamos orar juntas. Eu tenho vivido também coisas que eu tenho pedido pro Senhor, muitas coisas que eu tenho vivido, né? Mas às vezes a gente não entende, mas a gente vai caminhando juntas, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!